Começou mais um Papo Social Media M-Labs e hoje estamos juntos novamente aqui, Márcio Silva, Bárbara Duarte e Joe. Voltei. Porque o Marcinho sempre volta aqui pra falar coisa boa, hein? E hoje vamos falar do que, Márcio Silva? Help. Vamos Fogo no parquinho. Vamos falar do que então? Vamos falar sobre como conquistar clientes. Nas agências e mídias sociais. Eu ia fazer um drama, uma pausa dramática, entendeu? Mas das agências. Ou pra você também, que ainda não tem a sua agência, mas tá querendo abrir, tá querendo escalar, né? O seu processo ali. Vamos começar direitinho. Pra você que já tem uma agência e tá com dificuldade de conquistar cliente, a gente vai te ajudar nessa também, com esse episódio bem prático. Por que a gente criou esse episódio, Bárbara? Porque saiu um dado aí, né? Os dados não mentem. Essa é a principal dor, tanto para freelancers quanto para os donos de agências. Então, a gente trouxe até alguns dados ali depois para falar sobre como que a galera tá conseguindo conquistar esses clientes, mas já vou dar um spoiler que não é a melhor maneira. É uma maneira quase que passiva ali de conquistar cliente. Então, como que a gente vira esse jogo e atrai bons clientes que confiam no nosso trabalho e vão dar valor para o nossa profissão, nosso trabalho e para o nosso bolso também. Queremos valor no bolso. E aí, segundo os dados, né, a gente vê que o desafio é maior para freelancer do que para agência. 62% dos freelancers têm esse desafio de conquistar clientes e 47% das agências têm esse desafio. Já começo aqui dizendo a hipótese número 1. É que o freelancer, ele tem menos estrutura, ele tem menos, talvez, envolvimento no negócio do cliente, então acaba que ele não consegue ter renovação, não consegue ter a indicação, que a indicação ela é muito importante. É um dos meios, então não é uma coisa ou outra, né? Quanto mais formas da gente conquistar clientes, melhor. Mas certamente a indicação é a forma número 1 atual, que a gente viu no próprio dado. Então o freelancer ele já não consegue tanto assim. Afinal de contas, o freelancer, ele meio que faz tudo e pega muitos clientes ao mesmo tempo. Sim. E aí você acaba não se dedicando o que deveria ser, né? Se dedicando para aquele cliente, para dar resultados para o cliente. Muitas vezes o freelancer aceita um escopo definido pelo próprio cliente. Sim. O cliente fala o seguinte: não, eu quero aqui 3 posts por semana. Quanto você cobra? cobro R$500. Tá bom, R$500, você precisa pagar o boleto mesmo, tá tudo certo. Às vezes o freelancer sabe que 3 posts por semana não é o suficiente para dar resultado, mas ele tem que pagar as contas, ele acaba pegando mesmo assim e vê lá pra frente, tipo assim, empurra lá. Lá na frente a gente vê. Depois eu vejo, se a gente vai conseguir continuar ou não, mas agora já estou ganhando, né? Exato. A agência já tem um pouco mais de preocupação. Afinal de contas, já tem uma estrutura, já começa a pensar em processo, já começa a pensar em talvez até ter times dedicados ou semi-dedicados para algum cliente, porque sabe que tem que renovar. Toda a preocupação de agência é essa, né? Às Se vezes o cliente vai renovar ou não. Um time para prospecção mesmo, assim, né? Uma galera que... E aí o freela, como você bem disse, tá ali cheio de atividades, tentando equilibrar esses pratinhos. Sim. E aí, às vezes, sobra tempo, quer dizer, falta tempo para fazer as coisas que precisa e também para conseguir sentar, de repente estruturar uma proposta e ter, digamos assim, essa atitude mais ativa, né, dentro da conquista de clientes. E aí, só conectando, né, mais um problema que acontece, que vira uma oportunidade também, tanto na prospecção, quanto na manutenção, na retenção desse cliente também depois para dentro das agências, é justamente você conectar a sua entrega, né, o que você está oferecendo ali com vínculo estratégico. Então, a partir do momento que provavelmente o freelancer, dificilmente ele vai conseguir chegar nesse nível de envolvimento. Então, tem um nível de envolvimento claro no sentido de atendimento e relacionamento com o cliente, mas também tem um nível de envolvimento com a estratégia do negócio, que o freelancer, em muitos casos, ele está na superfície. É isso que o Kiso comentou. Se ele olha e fala: a demanda é de 3 posts e ele precisa pegar aquele job, ele vai pegar porque é o que ele vai fazer naquele momento. Mas talvez não seja 3 posts que o negócio precisa naquele momento. Exatamente. E a agência tem muito mais esse papel consultivo, que de fato é o que vai mover ponteiro. Então, assim, é bom para prospecção, porque a partir do momento que você consegue se destacar com um potencial estratégico para os negócios,
Mas também na retenção, porque se você entrega um bom resultado, né, um bom trabalho, por que esse cliente vai querer mudar de agência ou trocar? Né? Dificilmente. Ou seja, quanto mais estratégico você é, mais vida longa você terá com aquele cliente. Quanto menos estratégico, mais substituível você será por aquele cliente. Então, assim, a gente precisa ser mais estratégico, né? Tudo começa de fazer um cliente ter sucesso, ter resultado. Porque o seu primeiro cliente vai determinar muito os seus futuros clientes. Não adianta você prospectar e fazer uma prospecção ativa se você não dá resultado para nenhum cliente. Então você não vai ter prova social, não vai ter case de sucesso. Então você sempre está tentando pegar o próximo trouxa na história. Basicamente isso, né? Porque você não dá resultado. É claro que você está, às vezes, começando, tem que aprender, mas por isso que nesse processo de conquistar o primeiro cliente, você tem que usar ele da boa forma, né, como um laboratório para você evoluir e aprender, tornando esse processo transparente com o cliente. Falar, cliente, eu vou fazer até mais posts do que você está me pagando, justamente para a gente testar coisas aqui. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não precisa nem me pagar para a gente ver se dá resultado. Então, o primeiro cliente ou o segundo cliente tem que haver investimentos também da parte do freelancer da agência para que você consiga evoluir nesse jogo e ter um case de sucesso. E aí eu vou citar aqui porque a gente começa do começo. Porque para se posicionar, primeiro, para que você possa conquistar clientes no mercado, você precisa ter produtos. E a gente já discutiu isso num episódio até com o Walter, né, sobre produtificar o trabalho, por exemplo, de mídias sociais. Eu não vou discutir aqui sobre pack de posts, né? Porque é uma das formas. Não vamos dizer se está certo ou está errado ter pack de posts, que há essa discussão também. Mas o lance de produtificar é importante. O que é produtificar? Eu posso ter como um primeiro produto planejamento estratégico digital. Eu não posso simplesmente achar que planejamento estratégico digital está incluso dentro do meu contrato de gestão de mídias sociais do dia a dia, né? Que é o que a galera faz. A galera fecha a gestão. E a primeira reunião é a tal da reunião de planejamento. E, na verdade, você nem metrificou aquilo. Quanto tempo você gasta para fazer um planejamento? E, às vezes você gastou 2 semanas para fazer um planejamento, mas está cobrando por entrega de post. Então, aquilo não foi pago, né? Então, você gastou tempo e dinheiro, sendo que o trabalho de planejamento é o trabalho mais valorizado. E eu sei por experiência própria, né? Na época da agência, a gente tornou o planejamento estratégico digital o principal produto e é o produto de entrada, porque sem um planejamento você não consegue dar resultado, você não consegue ter um bom escopo. Grande parte do problema das agências dos freelancers é de não conseguir ter um bom planejamento, é sair fazendo, né? Quando você fundou a Focus, faz quantos anos isso, você lembra? Faz tempo, foi 99, né, para 2000. Dos anos 2000? É. Como que era a prospecção que vocês faziam lá? Você pode dividir um pouquinho com a gente? Nossa, mas já não serve muito pra hoje, não. Não, mas é justamente bater na porta mesmo. Não, mas é justamente pra gente ver essa diferença de há 20 anos atrás, como que eram feito e hoje quais as soluções no sentido de processo e como ficou, apesar de parecer mais difícil, porque talvez tenha muita gente prestando esse tipo de serviço e etc, ficou mais fácil você conseguir ter esse processo de uma maneira mais fluida, padronizada e com inteligência artificial, então nem se fala a quantidade de ferramentas que conseguem te auxiliar nisso, né? Mas lá atrás, essa prospecção das agências, não precisa às vezes nem falar necessariamente como que você fazia, né? Mas como que o mercado fazia, era muito diferente do que é hoje? Era muito networking também, né, Rafa? O networking continua até hoje, isso ainda vale para os dias de hoje. É que naquela época mal tinha internet, né? Então, assim, tinha que bater na porta mesmo. Então, nossos primeiros clientes foram clientes do bairro, onde a gente estava, né? Então, a gente ia mapeando ali quais eram os clientes. Mas desde sempre, que é o que eu já quero conectar aqui com o lance de posicionamento e proposta de valor, é você ter uma especialidade, ou num subnicho, ou num tipo de serviço. Eu sou especialista em fazer sites. Naquela época, a gente começou assim. Então, era, todo mundo que quer um site vai me encontrar. Não, sou especialista em desenvolver sistemas para a web. Aí depois a gente evoluiu para isso. Depois a gente foi virar uma agência digital mais para frente, tá? Mas atualmente, escolher um subnicho é uma das maneiras de se posicionar. Sou especialista em mídias sociais para a área de saúde. Sou especialista em mídias sociais para a área de gastronomia. Isso estrategicamente faz muito sentido, porque assim você consegue ser encontrado no Google.
ser mais indicado, criar uma landing page, criar produtos. Porque quanto mais especialista, mais facilmente você consegue replicar a mesma coisa para vários clientes. Seja um agente no ChatGPT, seja uma planilha Excel. Você pode criar uma planilha Excel que todos os seus clientes possam usar, porque você é especializado em restaurantes, por exemplo, né? E aí você consegue até implementar ou implantar inteligências artificiais para esses clientes. Criar processos. Por exemplo, dentista. Dentista precisa de pacientes. Então você pode criar um agente que faz o agendamento de pacientes na internet via WhatsApp, com inteligência artificial, e pode vender isso para o seu cliente. Você pode tornar isso um produto. Então não estou falando de pack de post, estou falando de produtizar coisas para você conseguir se posicionar num subnicho e você já ter todos os seus micro SaaS, né, todos os seus produtos. Para quem não sabe o que é SaaS, é software como serviço, que hoje não precisa nem saber codificação para você criar o seu próprio software como esse que a gente está falando aqui, né, de atendimento, de agendamento, etc. Inclusive ganhando comissão por cada agendamento de paciente. Então tem mentorado meu que é assim que ele ganha dinheiro. Ela é especializada, inclusive, na área de saúde, e tem no acordo que todos os clientes ou os pacientes que ela trouxer e for agendado, ela ganha uma comissão em cima do valor da consulta. Porque onde que o médico ganha dinheiro é na cirurgia, é no procedimento, não é na consulta em si. Então a consulta ele topa dividir o bolo, né? Então fica aí a dica, né? Então posicionamento muito claro, proposta de valor, e a proposta de valor vai vir nessa especialidade com esses produtos especializados, né? E aí dá pra gente ir pra etapa 2 aqui, né? Sim. Que é a atração. Um ponto também, né, conectando um pouco disso que o Kiso trouxe, mas assim, na minha experiência como agência também, né, eu não cheguei a ter uma agência com funcionários, mas eu fui agência aí por alguns anos, e o meu foco na época, lá em 2016, 2017, foi atender negócios locais. Então isso que o Kiso falou, de você ter uma especialidade, de você ser conhecido por alguma coisa, isso conta muito. E na minha época, como eu me especializei em negócios locais, eu olhei para ver o portfólio que eu tinha de recursos e falei, cara, eu preciso entender muito bem disso daqui. Então eu precisei entender muito bem de geolocalização, precisei entender muito bem sobre Google Meu Negócio, que eram coisas que faziam total diferença para a lojinha ali da esquina, né? Então, claro que é uma questão relacionada ao contexto, só que naquela época que estava se discutindo, por exemplo, ainda o Facebook era muito forte, né? O Instagram cada vez mais ganhando força também, mas eu fazia o básico bem feito para esses outros canais e estava olhando para coisas que dificilmente outras agências olhariam. E isso acabou me trazendo um destaque, porque, obviamente, o cenário era muito parecido como é hoje. A maior parte dos clientes vinham por indicações, então eu fazia bem feito para um, aí ele falava, nossa, tem uma outra pessoa que tá precisando disso e tal, e as coisas aconteciam, né? Então, acho que essa questão da especialidade, independente do porte de agência que você tenha, ou se você é um profissional autônomo sozinho ainda, a especialidade, ela vai te trazer um destaque que vai te encaminhar melhor para mim. Vamos pegar então esse seu exemplo. Pegar o seu exemplo, então, para a gente ir para atração de leads. Olhando então pela especialidade de negócios locais, para atrair lead, primeira coisa, você vai começar a criar conteúdo falando de marketing local. Então todos os seus conteúdos vai ser sobre isso de alguma maneira, você vai ensinar isso no Reels, você vai colocar isso numa live, você vai fazer isso e tal. E as pessoas que estarão ali, de alguma maneira, são o seu ICP, são negócios locais. Afinal de contas, está muito evidente que você está falando de negócio local. Quem não é negócio local nem vai entrar na live, nem vai te seguir. Então quem está te seguindo é um lead já potencial, né? Talvez ainda é frio, não quente, mas é um lead potencial. Então, ter essa clareza de posicionamento ajuda muito a filtrar já quem que vai entrar no seu Instagram ou não. Porque quem não tem essa clareza, acaba atraindo até concorrente. Já viu? Não tem muito social media que reclama disso? Ah, eu sou social media, eu tenho meu perfil, mas só outro social media que aparece no meu perfil. O cliente que é bom, nada, por causa disso. Vou dar uma dica pra essa galera. Faz o link de afiliados da MLabs pra faturar também. Boa, 20% boa. de comissão recorrente. Olha aí, em 20%. Eu autorizei isso? Não. Eu vou começar a virar afiliada também. Eu vou fazer. Tá autorizado. Quem quer dinheiro, tá aí. Então, ó, conteúdo. Então, o primeiro passo é, tendo uma especialização, como o Marcinho falou de marketing local, você vai criar conteúdo. Segundo, você vai fazer tráfego pago. Geolocalizado. Então, qual é a sua área de atuação? Pô, se eu tô aqui no bairro X, vamos começar por aqui. Porque é mais fácil fazer uma venda indo lá até o cliente, né?
É muito mais fácil. Então, se você é um negócio local, nada mais justo do que você também fazer o seu networking local, né? A sua abordagem local, e aí depois você vai expandindo. Como que você vai expandindo? Putz, eu posso expandir para uma outra cidade, para um outro estado, sendo especialista em marketing local? Dá. Você pode ter, como se fosse filiais, você poderia ter pessoas que querem ser seus sócios, parceiros em cada região, para fazer isso aí. Ó, já dá para montar uma operação de franquias aí. Exato. Só pensando em marketing local. Porque a partir do momento que você tem um modelo de negócio que funciona e é validado, você vai replicar isso em outras realidades, né? Isso aí. Então, pegando até o gancho, por exemplo, da Estônia. A Estônia cresceu quase 1 milhão de seus primeiros 700 mil clientes, inclusive, só com gente na rua. São os anjos verdes, indo no balcão do negócio local. Por quê? Porque no digital eles não conseguiam. Então tinha que estar com as pessoas lá indo até o estabelecimento para poder mostrar o que era aquilo, né? O que é o marketing digital, né? O que é o Google Meu Negócio, etc. Então, faz sentido a gente ter também uma operação local. Só para pegar esse exemplo. Parcerias e co-marketing. Então, sabendo que você tem essa especialidade, quem são outras pessoas que de alguma maneira não concorrem com você, mas que falam sobre negócios locais. Não sobre, talvez, marketing local, mas sobre gestão de negócios, ERPs, né? Até parceiros como fabricantes de software poderiam fazer collab com você. Ou até parceiros da área também. Eu vou oferecer um serviço ali de gestão de mídias sociais e aí tem, sei lá, um fotógrafo aqui na minha cidade, que é a pessoa que tá fazendo sei lá, as sessões de fotos das principais lojas. Eu tô com outra palavra na cabeça, audiovisual, que é muito mais, né, do que a fotografia em si, em vídeo, etc. Ou as pessoas que são redatoras. Então, a gente comentou brevemente do networking, né, mas eu acho que isso ajuda muito também nessa captação de clientes, que não deixa de ser ali quase que uma indicação, né? Mas se você começar a produzir conteúdo junto com aquela pessoa, como forma de parceria, com certeza a sua entrada nesse mercado vai ser mais fácil. É isso aí, ó. Parceiros como facilities ou até empresas de software, você pegar tipo a Lynx. Lynx está presente no ponto de venda de muitos desses negócios locais. Então, chegar na Lynx, né, com uma proposta de collab, alguma coisa assim, mostrando que você tem essa especialidade, pode funcionar. Ou pode ser um outro software menor também, né? Às vezes você está começando, a Lynx nem vai te dar atenção, mas pensem estrategicamente nisso, né? Quem são os outros players que têm o mesmo público, não concorrem com você, que daria para criar um conteúdo em conjunto. Perfeito. Bom, então a gente falou de conteúdo estratégico, parcerias, prospecção ativa, principalmente mídia paga geolocalizada, né? E aí você pode automatizar parte desse processo todo. Então, nessa prospecção ativa, ou melhor, nesse caso do inbound, né? Porque a prospecção ativa é quando você vai atrás. A gente tem um aqui que seria, através do conteúdo estratégico, misturado com mídia paga, dá pra gente criar o sistema de inbound, que é a atração via conteúdo. Então, as pessoas perguntando para um ChatGPT ou para um Google, você deveria de alguma maneira aparecer nos resultados, porque você está fazendo um conteúdo, se o seu conteúdo for bom, talvez você vai ser indexado. Aí a pessoa vai entrar em contato por inbox, ou ela vai cair numa landing page, então é legal você ter iscas digitais, com algum tipo de, sei lá, ferramenta como simuladores, calculadoras, ou e-book já está meio ultrapassado, mas sei lá, um vídeo para a pessoa ter uma aula gratuita sobre determinado assunto, para ajudar ela, tem que entregar valor. E no momento que isso aparece, esse lead se cadastra, aí você tem toda uma automação que você pode fazer para entrar em contato com a pessoa, para classificar essa pessoa, ou seja, o tal do SDR, né? Então você fez o marketing, a qualificação pelo marketing, depois, em tese, você deveria entrar em contato para ver se ela tem as características do seu cliente mesmo. Coloca a pessoa na jornada mesmo ali, né? Da conversão. Supondo que você tem uma preferência por negócios locais que faturem 10 mil por mês ou 20 mil por mês, então você deveria ter essa pergunta em algum momento nessa classificação do SDR. Esse SDR atualmente pode ser feito por IA, né? É o que mais está sendo substituído hoje, são os SDRs pessoas por IAs, porque dá para fazer isso com muita facilidade via WhatsApp, né? Criando bots e tudo mais. Quais plataformas a galera tá usando para automatização desse processo especificamente? N8N, aí tem o Zap-I, se não me falha a memória, que é também uma API para o WhatsApp. Então, assim,
para ferramentas de WhatsApp tem um monte, né, de APIs, mas o N8N, ele é uma plataforma de automação que conecta várias dessas outras ferramentas. Então conecta com o ChatGPT, então dá para você mandar uma mensagem muito mais amigável, natural, até personalizada, falando o nome da pessoa, a pessoa nem vai perceber que é um bot, inclusive. Dá até para criar uma mensagem de áudio, com a sua própria voz clonada, mandando um áudio para a pessoa pro WhatsApp. Oi, Kiso, tudo bem? Vi aqui que você se cadastrou para ver minha aula e tudo. Como é que foi? Você tem alguma dúvida e tal? E por falar nisso, né? Qual que é o seu negócio? Qual que é o seu principal dor? Aí você já faz as perguntas que você precisa para classificar qual é o seu principal lead, né? Busquem sobre essas informações que a gente trouxe aqui, porque assim, parece simples, mas assim, não é que a gente vai pedir pro ChatGPT, cria um sistema de automação ali pra mim, que ele vai fazer tudo sozinho. São várias ferramentas que a gente tem que colocar os prompts e as instruções dentro de cada uma dessas ferramentas, conectar essas ferramentas dentro dessa outra plataforma que o Rafa citou como exemplo, para aí realmente esse processo funcionar. E, por exemplo, o ChatGPT vai ajudar ali na construção do texto, o áudio vai ser gerado por uma outra plataforma, e aí vai acontecendo esse fluxo, digamos assim, de automação. Então, é um processo que acho que vale muito a pena as pessoas pesquisarem, mas com tempo, com calma, porque para o negócio sair legal, ele tem que ser bem feito, né? Sim. E ainda pensando também nesse conteúdo estratégico amarrado, né, com essa questão da atração de leads, pensar que isso é um exemplo. É um portfólio também, porque se você está fazendo bem feito para você, apesar do grande desafio que isso representa, né, no dia a dia, mas se você faz bem feito para você mesmo, as pessoas que entrarem nesse fluxo, né, forem impactadas de alguma forma, se o conteúdo for interessante, se passarem por esse fluxo, elas já vão ter um momento de encantamento, minimamente sobre a sua imagem, sobre a imagem da sua agência, né, sobre o que ela trabalha. Então, esse é um momento também que eu considero que é uma forma de portfólio, né? Uma forma de validar os seus trabalhos, né? Organize o perfil, né, com links parametrizados ali dentro das suas bios. Pra medir depois. Boas descrições, destaques estratégicos. Eu acho que às vezes a gente foca em conteúdo e aí as pessoas só lembram do conteúdo ali do dia a dia e esquecem de que o conteúdo tá dentro de um perfil e que esse perfil também pode ser muito estratégico, né? Então, arruma a casinha para receber bem as pessoas que vão chegar ali. É isso aí. Então, conteúdo estratégico significa que você está preparado também no seu perfil para receber essa turma toda, né? Muito bem. Na qualificação, a gente já falou algumas coisas de qualificação, inclusive essa parte do SDR, mas tem algumas ferramentas que são legais, né? Então, você pode ir para ferramentas básicas de Trello, como para fazer um Kanban. Quem é o lead frio, o lead quente, se fez a reunião ou não fez, e se virou cliente ou não. Dá para usar o ClickUp também para isso, que acho que a grande maioria das agências agora estão usando o ClickUp para isso. Se você quiser alguma coisa mais sofisticada, aí você já vai para HubSpot, etc. Mas acho que não é a realidade da maioria aqui. E tem aquelas ferramentas que vão ajudar para a grande maioria, que é o Notion, que é o próprio RD Station tem um CRM gratuito também, a primeira versão deles é gratuita, né? Então dá para fazer um teste bacana. Então dá para usar algumas dessas ferramentas para que você possa organizar minimamente o seu fluxo aí de qualificação e abordagem, né? Vale dizer também que a Meta tem no Meta Business Suite tem a central de leads, e agora pelo Instagram eles liberaram no direct os novos filtros, então dá para você classificar alguém que está no seu direct como lead, já aparece na central de leads lá. E agora o sistema de mídia da Meta também tem o rótulo de lead, então dá para você já cruzar essas coisas para usar tudo isso, né? Você acredita que as plataformas de mídias sociais vão evoluir nesse sentido para facilitar esse trabalho assim de relacionamento, captação de leads, por exemplo? Já estão evoluindo, né? Você vê que todas as plataformas têm lead ads para começo, né, de conversa. É a primeira coisa que eles colocam para ganhar dinheiro fácil. Aí depois eles começam a evoluir com outras ferramentas no orgânico. Então esse caso do Instagram é bem do orgânico, né?
de classificação de lead, tagueamento de lead, central de leads, é bem inorgânico. E agora a gente vê o TikTok com milhões de funcionalidades para monetização no TikTok Shop. E então, assim, cada vez mais eles estão evoluindo para esse passo de entregar resultado final mesmo para todo mundo, porque as plataformas de mídias sociais viraram plataformas de negócio. Sim. Que assim, há pouco tempo atrás não era, né? Era simplesmente plataformas para vida pessoal. E agora não, agora você pega o Instagram, mal você vê a foto de alguém no Instagram. Né? Até das pessoas que você conhece, é o lado profissional das pessoas que você conhece, né? Aquele amigo que é dentista, agora sei lá. Business agora. É todo mundo com fotinho de business e conteúdo educativo. Dentro desse contexto, a sua agência não tá lá por quê ainda, né? Então é um momento de olhar para isso também que tá acontecendo, olhar, obviamente, para entender que existe uma oportunidade ali e conectada com um ponto que o Kiss trouxe no começo da conversa, mas a maioria hoje das agências ou dos profissionais autônomos ainda não investe na sua própria imagem, na sua própria comunicação, né? Então, assim, se até as pessoas comuns que normalmente estariam postando foto lá com os amigos tomando um cafezinho, hoje estão produzindo conteúdo com uma intencionalidade maior, por que a sua agência ainda não tá, né? Então fica esse questionamento. Não, na verdade é uma bela estratégia, né? Você ser a autoridade à frente do negócio, é ser influenciador do próprio negócio. Então no perfil da agência do marketing local é o Marcinho que tá aparecendo. E aí tem que ter mais intencionalidade nisso para as pessoas enxergarem você como uma autoridade, né? Os donos das agências ou alguém que seja da própria agência, falando mais daquilo que sabe do que aquilo que vende, porque daí a consequência é procurarem você. Temos o outro passo aqui, que é relacionado à proposta comercial, né? E eu queria conectar isso com uma das principais formas de qualificação, que é o diagnóstico gratuito, como o ISCA, que é fundamental, inclusive, né? Todo mundo aqui ter algum nível de isca digital para capturar o lead. E a melhor isca, na minha opinião, também é essa, é diagnóstico gratuito. Pô, vem aqui, todo mundo tem problema, né? Todos os negócios têm um problema, tipo, não tô crescendo, não tô vendendo, etc. Você tem um problema? Vem aqui e faça um diagnóstico gratuito. Mesmo que não seja uma ferramenta online automatizada, que seja só agendar a call para eu fazer o diagnóstico gratuito para você, vale a pena. E aí esse diagnóstico gratuito é a melhor forma de você vender, fazer uma proposta depois, porque a própria proposta é o laudo do diagnóstico, entendeu? Saiu o diagnóstico, tá aqui, ó. Você tem um problema assim, porque você faz 2 posts por semana só, você não faz, sei lá, 5, ó, você não trabalha assim, não trabalha assado e tal. Se você quiser fazer direito, ó, a gente já tem um pacote assim, que funciona assim. É a melhor forma, porque você não é vendedor, você não tá vendendo, mas tá vendendo. Sim. Né? Pegando um pouquinho ainda a analogia aqui com o texto médico, né, de diagnóstico, o diagnóstico ainda não é a receita ou a bula ali para você comprar o remédio, né? Não é um encaminhamento para o tratamento, necessariamente. Então, olhar para essa perspectiva da mesma forma. Esse diagnóstico, ele é gratuito, é uma isca digital, é um pedacinho do trabalho que você pode oferecer. Não é o diagnóstico completo com o planejamento, né? Exato, exatamente, porque isso é uma questão que eu vejo acontecendo também. As pessoas, às vezes, fazendo o planejamento de forma proativa, mas é um trabalho que, pela natureza, ele é denso, né? O planejamento estratégico digital, por exemplo, leva-se dias, semanas, e entendimento daquele negócio, uma profundidade que você nem vai conseguir numa superfície, né? Num diagnóstico tão raso. Então, é importante também diferenciar isso e ser transparente ali nessa relação que você está iniciando com esse potencial cliente. Então, olha, estou trazendo para você um diagnóstico que vamos lá, vou pegar a analogia aqui do post que a gente gosta de fazer, a pontinha do iceberg. É só o que as pessoas estão vendo aqui. Tem muito mais por trás, né? Obviamente que a gente pode identificar por meio de um planejamento estratégico e trazer os caminhos de solução. Como é que a gente conecta as pontas? Vou pegar a sua analogia. Na verdade, não é o diagnóstico, é a anamnese. Então você tá dando a anamnese, a pessoa responde. Você tem alergia, assim ou não? Beleza. Boa. Aí você faz uma proposta baseada nessas respostas. Porque aí você não tá fazendo mais proposta genérica, você tá fazendo uma proposta personalizada pro cliente. Afinal de contas, você tá baseado na pergunta que ele mesmo respondeu. Que é a melhor forma, né? De você repetir o que o cliente mesmo falou. Isso é uma das melhores formas de venda, né? Depois você vende o diagnóstico e vende o planejamento. Sim. Perfeito. Eu vi essa semana um vídeo muito bom, falava justamente sobre técnica de vendas, e tinha um momento do vídeo que um cara falava assim, os clientes, eles têm
às vezes mais medo de perder do que vontade de gerar resultado. Então, numa anamnese dessa, se você fala, olha, você não tá prometendo necessariamente o resultado, mas você tá falando, olha aqui como tá esse número, a oportunidade que você tá perdendo com esse número aqui. Então, você traz pro cara uma sensação de tipo, putz, eu poderia não estar perdendo, então eu preciso fazer alguma coisa, preciso me movimentar para que eu deixe de perder essa oportunidade, esse negócio, esse dinheiro dentro do meu caixa. A anamnese, ela vai ser boa porque a sua resposta vai ser a resposta daquilo que ele está deixando de ganhar. Sim. Já o diagnóstico vai olhar de fato os dados dele e o que você está realmente perdendo, né? Você está perdendo. É uma coisa assim, putz, estou deixando de ganhar porque são oportunidades. Olha, esse aqui tá fazendo errado, isso aqui é uma fraqueza sua. E aí a gente precisa corrigir essa fraqueza sua, porque aí o diagnóstico sairia com isso, né? Sim. A gente atuaria nos dois lados. Muito bem. E assim, gente, para você ter uma proposta mais estratégica, comercial, já falamos do primeiro. Se você é especialista num setor, já não vai ser tanto genérico assim. Se você já faz a anamnese do cliente, já veio por essa isca, já não vai ser mais genérico dessa forma. E se você já colocar em primeira instância como um primeiro produto, que seria um produto de planejamento estratégico, já mostrando que existem etapas da jornada e quais são as primeiras etapas, ou mesmo fazendo uma proposta de sprint, que é uma proposta super interessante de ser feita também, que assim, às vezes o planejamento estratégico completo demora muito tempo e aí você só vai ver resultado daqui a um ano. Você pode fazer um sprint, falar, vamos pegar aqui tipo as 3 primeiras etapas da jornada, que é descoberta, consideração e conversão, e vamos executar aqui 3 meses e a gente vai ver o resultado já em 3 meses, né? Um quick win. E aí depois a gente escala isso para o próximo passo, Uma das coisas que eu gosto bastante é de mostrar 4 níveis de maturidade do cliente nesse tipo de proposta. Falou, cliente, na anamnese saiu que o seu nível de maturidade é o nível 1. Você é uma criança. Tá. Você está muito preocupado ainda só com seguidores, engajamento, etc. Mas tem o nível 2, tem o nível 3 e o nível 4. A gente vai fazer um sprint agora, dos próximos 3 meses, para sair do nível 1 para o nível 2. O que significa isso? Que o cliente já tem uma expectativa muito clara e alinhada de que vai haver uma escala de escopo, que vai ter outro nível de precificação depois. Não fica aquele jogo, eu achei que já estava no escopo, né? E aí você pede para aumentar e o cliente, porra, mas já não estava no escopo, e fica aquela briga, né? Muito bem. E ainda sobre a proposta comercial, só trazer um ponto que é muito comum também do mercado de agências, né? Que são as concorrências. Quando os clientes, eles abrem ali um processo para seleção de agências, geralmente é feito um processo de indicação, de filtragem, uma shortlist, né? Digamos assim, para convidar essas agências. E eu já vivenciei 2 situações do lado como cliente, né? Eu era basicamente ponte para os tomadores de decisão, eu não era o tomador de decisão final, mas eu era essa ponte, e eu vi a mesma situação acontecer em ambos casos, que eram a seguinte: a gente levava para a concorrência um script, um escopo do que era esperado, né? Tanto às vezes, sei lá, como case ou às vezes como de escopo mesmo do que a agência poderia oferecer. E o que a gente viu acontecer em ambos casos é assim, as agências totalmente fora disso que a gente tinha pedido. E para ambas situações eram situações que a gente já tinha clareza do que a gente precisava. Então aqui tem um ponto, né, desse entendimento profundo do negócio do cliente. Num momento como esse, você precisa saber o que esse cliente também está disposto a contratar, né? Porque é ok você ser proativo, você mostrar às vezes que existe uma gama de possibilidades por trás, esse é o momento de trazer essa oportunidade, mas não deixa de pedir aquilo que o cliente está solicitando de alguma forma, mesmo que seja para dizer para ele, olha, esse caminho aqui não é o ideal. Eu tenho outras soluções e outras propostas para isso que você está imaginando. Ok, já um direcionamento até mesmo do seu papel consultivo. Mas não deixa de pedir aquilo que o cliente está pedindo, porque assim, num processo de concorrência, essa é a primeira coisa que é descartada, infelizmente. Faça 2 propostas, pelo menos, né? Uma daquilo que está ali no escopo e outra aquilo que você está imaginando que é o ideal para o cliente. É uma forma. Legal. A gente tem uma 5ª etapa aqui que seria o onboarding. O que é um bom onboarding, na opinião de vocês, né? Para diminuir
vamos dizer, o processo de cancelamento, de, putz, não deu certo, achei que estava no escopo, mas não estava, né? Então, o processo de onboarding é importante, né? Muito importante. E assim, para mim, o processo de onboarding, ele já é a porta de entrada para a cultura que esse cliente vai ter com a agência. Então, assim, é o primeiro contato que vai ter com muitas pessoas de dentro da agência, né, ou das pessoas-chave, né, de dentro dessa agência. Então, assim, se no onboarding fica uma impressão e uma sensação de, talvez eles não são muito especialistas nisso. Ou talvez o que a gente viu ali num processo de proposta ou de concorrência tá um pouco diferente do que tá acontecendo aqui nesse onboarding. Então, ou até a organização mesmo, né? Da própria agência. Do tipo, você começa um onboarding super desorganizado. Será que o cliente vai confiar em você e ter a expectativa de que você vai conseguir conseguir um trabalho, executar um trabalho da forma com que você apresentou? Porque uma coisa é na proposta ali, e aí depois no dia a dia. E vou trazer um exemplo, né? Às vezes você vendeu o seu serviço, vendeu o seu peixe lá com, cara, eu sou super estratégico, eu vou te ajudar a pensar na estratégia do negócio. E aí você chega no seu onboard com o cliente e os tópicos tratados, eles estão num nível tático ou operacional somente, né? E não evoluem disso, para isso. Então, o onboarding, quando eu digo que ele tem muito a ver com cultura, porque ele tá na base da pirâmide, ele é uma experiência que você tá gerando com o seu cliente, é um momento, uma reunião ali, tudo mais, você pode refinar os detalhes, mas ele é uma experiência. E isso vai sempre estar orientado para cima, né? Então, assim, se essa experiência já promove uma sensação, isso vai provavelmente começar a gerar uma crença. Então, numa situação como essa, gera essa crença de tipo, será que eles são estratégicos mesmo? Como eles me prometeram? Você começa a gerar um questionamento, né, que vai alimentando uma crença e que talvez possa interferir no resultado lá em cima. Qual vai ser o resultado? Às vezes esse cliente fala, poxa, não é isso que eu estava esperando. Então, uma insatisfação, por exemplo, ou até mesmo uma revisão de contrato. Então, eu falo que, obviamente, é um conjunto de experiências, né? O onboarding é uma delas e uma bem importante, porque ele está logo no início, né? Tem que ter um checklist completo de todos os pontos, né? Quando serão entregues os relatórios, com qual frequência, né? Se é semanal, se é mensal, quem são as pessoas responsáveis por aprovar um conteúdo, por não sei o que lá, por mandar o conteúdo e com qual antecedência eu tenho que receber ou enviar o conteúdo, quanto tempo depois eu preciso para poder modificar o pedido. Tem todo esse processo que não é falado na hora da proposta, na hora que você está vendendo, etc e tal, né? Então o onboard é justamente colocar esses pingos nos is para que ninguém depois fale, mas não sabia, não sabia que era assim. Tipo, você manda pro cliente aprovar, ele aprova 1 minuto antes do post pro ar. E ainda fala, muda isso aqui para mim. Quem nunca? Então tem que ter, né, toda essa parte de SLA, né, Service Level Agreement. Tem que ter essa matriz RACI também para organizar os papéis de cada um, né, que são os papéis de responsabilidade de cada um, né, quem é responsável e tudo mais. Consultados, informados. Também. E uma coisa interessante também nesse onboarding, eu sei que às vezes, né, fala, vai dar trabalho e tal, mas reservar um momento ou alguns momentos para, de fato, colocar o cliente perto dessa estratégia, para ele entender o que a gente está fazendo. Eu vejo muita gente reclamando do tipo assim, nem o meu cliente sabe o que ele quer, ele acha que ele sabe o que ele quer, e aí quando eu tomo todas as ações ali para atingir o objetivo dele, ele fala, não, eu acho que não é isso, porque eu vi em tal lugar, porque não sei quem falou que para atingir, sei lá, mais views tem que fazer 10 reels por dia. Então, como que minimamente a gente consegue trazer o cliente mais para pertinho da estratégia, no sentido dele entender o porquê? Ele não precisa, obviamente, saber de tudo que a gente tá fazendo, porque senão ele não precisaria contratar a gente, né? Mas ele entender para que ao longo da relação vocês tenham menos desgastes desses questionamentos cotidianos, ou às vezes de cobranças que acontecem, ou desalinhamentos, porque simplesmente o cara não entendeu a área, ou não entende por que esse teste é importante. Então, assim,
por que eu tô tomando cada uma dessas ações, né? Com base no seu diagnóstico, etc. Mas qual que é a minha base técnica e teórica aqui, né? Por que a gente vai testar dessa forma para atingir os seus resultados? O problema é o relatório, né? Sim. O que acontece? Você trabalha, de acordo com aquilo que você imaginou que estava tudo alinhado, aí você executa e vai mandar um relatório no final do mês ou no começo do mês seguinte. Naquele momento é que o cliente vai olhar se deu certo ou não deu certo, e se porventura não deu certo, vai começar a te questionar. Só que aí o leite já está derramado. E aí ele começa, não, por que a gente não fez assim? Por que a gente fez assado? Porque eu vi que tinha que ter sido feito assim, ou ouvi fulano falando que era melhor ter feito assado. Então, em vez de só mandar um relatório no final do mês, para que o próprio cliente veja os dados, ou você fique lendo o PowerPoint para o cliente quando você está nessa reunião, o ideal é que a gente tenha rituais semanais. Então, do time dentro de casa, tem que olhar para os dados todos os dias. Uma vez por semana, você tem que fazer uma daily, né? Como se fosse uma daily com a turma toda para falar o que funcionou, o que não funcionou essa semana, quais são os testes que a gente vai fazer semana que vem, como é que a gente alinha isso com a estratégia, para corrigir a rota durante a rota, né? Para não deixar o leite derramar. E podemos envolver o cliente nessa daily. Então, nesse ritual. Então, faz parte da experiência. Pode ser online, nas dailies pode ser online. É weekly, né? Não é daily, né? Nesse caso, vira um ritual. E aí você pode deixar sempre, sei lá, toda segunda-feira de manhã, por exemplo, né? E aí, no final do período de um mês, faz uma experiência. Pode ser física, presencial, pode ser online também. Se for presencial, é melhor ainda. Porque aí esse relacionamento fica mais tranquilo, né? Porque online todo mundo fica meio estressado, talvez. Parece, né, que é mais fácil ficar estressado online. Presencialmente, já tem um cafezinho, tem um bolinho ali, você já dá uma amenizada. Exatamente. E se tiver dado errado, você coloca mais bolo ainda. Isso, pede pão de queijo, biscoito, entendeu? Por isso que eu trouxe mais cedo. Pão de metro. Quanto mais comida tiver, pior foi o resultado. Eu passei na outra escola assim, hein? E aí, no final do período, né, nessa reunião presencial, o que a gente vai discutir? Não é ler PowerPoint, não é olhar os dados, é discutir a estratégia. O que funcionou, o que não funcionou, quais foram os testes feitos, quais serão os próximos testes, né? Com certeza. E isso também entra como ritual, né? São rituais que vão alimentando essas experiências com esse cliente e, poxa, como é que você traz ele mais para próximo, né? De fato ali do que você está fazendo é justamente isso. Porque você precisa também olhar para entender o que esse cliente é essencial para ele, o que eu não posso deixar, né, de lado. E aí você aproveita esses rituais para sempre bater nessas mesmas teclas. Então, e reforçar que você está olhando para aquilo também. E tem uma questão que a gente precisa falar, né, que está relacionada a isso. Quando a gente olha, por exemplo, no panorama, a gente percebe que engajamento é uma dos indicadores, das métricas ali, que está no top 3, né, das principais métricas acompanhadas por agências e profissionais. Mas ela não está no top 3 dos clientes das agências e profissionais. Então isso já mostra, tá ali na pesquisa, né? A gente já fala, opa. E com o seu cliente, de verdade, assim, porque às vezes ele também não quer te ouvir, porque você tá falando para ele que assim, cara, isso daqui teve X likes, X compartilhamentos, etc. E ele tá preocupado com a quantidade de leads que ele tá entregando para o comercial, por exemplo. Né? Então, assim, se você não avança também para entender qual é a necessidade do cliente e onde você está inserido ali com o seu serviço, com o que você está oferecendo, dificilmente esse cliente vai te ouvir. Vou deixar uma dica aqui muito boa, hein? Temos um mini curso gratuito da MLabs de relatórios, né, e análise de posts e tal, e lá eu falo, eu que fiz a aula lá, mas lá eu falo sobre essas métricas e indicadores-chave de performance, que são duas coisas distintas. Então, no dia a dia, like, comentário, são métricas que você, enquanto time, dentro de casa, tem que olhar. Mas o cliente não precisa olhar, ele não precisa saber. O que ele quer saber são os KPIs, são os indicadores-chave de performance, né? Qual foi a taxa de crescimento, quantos foram os leads, qual foi a taxa de conversão, e assim você é muito mais estratégico. Isso vai criar muito mais a cultura de resultados que você precisa ter. E aí, gente, não podemos deixar de falar que vocês têm workflow na MLabs. Então, a gente falou aqui de algumas ferramentas, né, e tudo mais, que ajuda você nesse dia a dia, nesses processos de aprovação e tudo mais. Dá para criar ali os seus papéis, né, o fluxo. A MLabs está com esse novo
facelift, né, de workflow, tá super legal, usabilidade, queremos feedback. Sim. Traduzindo aqui, é uma harmonização facial. Harmonização facial do workflow. Do workflow, ficou babado. E temos o MLabs Analytics, que te ajuda nessa cultura de resultados, né? Porque você pode criar dashboards, você pode criar um login para o seu cliente, acessar esse dashboard em tempo real, nessa ideia de criar rituais, né, semanais, mensais. Seja com o time ou com o cliente. Você pode deixar ele acessando os dados e você pode até agendar o envio dos principais KPIs toda segunda-feira de manhã. E aí depois ele já entra na reunião com os dados já. Você não precisa apresentar alguma coisa. Manda e depois em seguida você já faz a reunião. Não gasta tempo falando do dado em si, né? Exatamente. Todo mundo já entra consciente do dado. É isso. Temos mais algum ponto aí? Acho que a gente passou em todos, Temos um ponto muito importante que eu quero falar sobre organização de agências. Que você falou do minicurso de relatórios, mas também temos um novo minicurso. Tô anotando aqui todos os links que eu vou ter que deixar. Todos os links, são muitos links, tá, gente? Vocês gostam de ficar dando as coisas pros outros, né? E é um presente, na verdade. Conteúdo, com certeza. Exatamente. Tá muito legal, gente. Eu assisti esse curso com minha querida Brenda. Beijo, Brenda Maria. E o que temos aqui? Credo, quero demais, entendeu? E meu colega queridíssimo Márcio Augusto, os dois apresentam assim de uma forma brilhante, super clara, essa questão de processos de agências. A gente falou um pouquinho aqui sobre cultura de resultados, né? Como que a gente traduz isso ali dentro do dia a dia, como que a gente organiza as responsabilidades, principalmente pensando na gestão de mídias sociais. Porque não é todo mundo que é pra fazer tudo, não. Tem que ter cada um o seu responsável ali. Vamos otimizar isso, organizar isso. Então, a gente tem um conteúdo incrível que nós vamos deixar aqui nessa descrição. Com certeza. E até mesmo, né, quando você precisa, às vezes por uma necessidade, né, do pote que você tem hoje, de ser multitarefas, mas é também ser multitarefas de forma organizada, de forma planejada. Então a gente traz isso nesse curso. Então, ó, vou inclusive mencionar mais um aqui, vão ser 3 aqui na descrição. O mini curso de análise de posts que o Kiss comentou, e esse vai valer para todo mundo, independentemente se você é urgência, agência, profissional de mídias sociais, é super rico e super válido. A gente, inclusive, usa muito aqui. Inclusive, eu sempre revisito esse mesmo curso. Se você já assistiu, pode clicar e assistir de novo, porque você não lembra de tudo. Vale a pena ver de relatório, né? É o de relatório. É o de relatório. Relatório estratégico de mídias sociais. É esse aí que eu tava falando, na verdade. É isso. Que é esse aí que eu falei das métricas e KPIs por etapa da jornada. Isso, é esse mesmo, tem razão. E tem esse que a Bárbara comentou, né, também aí, que é o de agência de resultados nas mídias sociais, onde a gente fala de organização, processos e tudo que você pode aplicar ali na sua agência também. Muito mais se você já tem uma estrutura e trabalha com outras pessoas. E um outro que é o Social Media Pro, aqui com essa pessoa incrível também, que é a Bárbara Duarte, que traz toda a experiência dela e expertise. Esse sim é mais voltado se você trabalha ali dentro de alguma empresa, ou se você gerencia uma marca, ou mesmo se você é um profissional autônomo em urgência, né? E tá ali buscando também expandir os seus serviços. Então, temos aí 3 opções. Isso tudo dá uma formação. Dá uma formação. O nosso sonho era fazer uma faculdade de MLabs, né? Imagina. Como é que chamava mesmo? Era Facu MLabs. Inclusive, você me apresentou essa ideia no meu onboarding da MLabs. Facu MLabs, gente. O que vocês acham dessa ideia, hein? Facu MLabs. Ó, mas fica a dica. Os links vão estar aqui. Não tem a Facu ainda, mas os links estão na descrição, tá? E, inclusive, lá no site da MLabs também, mlabs.com.br, você vai lá, /conteúdo, ou no menu também de navegação, você vai ver lá que tem um monte de coisa. A gente citou alguns aqui que tem a ver com papo, mas tem bastante coisa lá dentro para você. Muito bem, senhoras e senhores, a MLabs é uma mãe, né? Então vocês viram aí que tem muitos presentes para vocês, links de cursos gratuitos, mas não é curso para captar lead não, é curso bom mesmo, né? Que você vai ver e fala, eu pagaria por esse curso. Tem até certificado. Tem certificado. Mas é grátis. Mas é grátis. Muito bem, até o próximo episódio, valeu! Beijo, meus filhos!